Olá, amigos! Olá, amigas! Você que está na nossa audiência do nosso Ruralcast. Estamos de volta mais uma vez com o nosso programa, com o nosso Ruralcast, o nosso podcast do agro, trazendo informações para você, homem do campo, para você que gosta desse mundo rural, você que é ligado ao agro de alguma forma. Afinal, o agro está em tudo que a gente vive e vê, a gente tem que se alimentar todos os dias, tudo é ligado ao agro. Então, sejam bem-vindos para mais um programa Ruralcast e hoje estamos recebendo aqui em nosso programa o professor Emanuel Maia, ele que é professor aqui do Departamento de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Rondônia, da UNIR, e ele que é engenheiro agrônomo e vai trazer para a gente aí informações aí a respeito aí das águas, aí, como a gente deve proceder aí nesses momentos para que não aconteça igual ano passado, que a gente viu que teve uma crise hídrica e os projetos que ele está desenvolvendo aí junto com a Universidade Federal. Vai trazer informações para a gente. Seja bem-vindo, professor Manuel. França, muito obrigado. Também agradeço assim, pelo convite, né, da gente poder conversar um pouco sobre o trabalho que a gente desenvolve na universidade, o trabalho que a gente desenvolve para a sociedade de Rondônia. E talvez mais do que isso, né? Você falou assim, da gente trazer informação, mas talvez compartilhar informação, né? A gente está no campo, né? Toda semana a gente está trabalhando com agricultores, com as agricultoras, porque a mulherada está forte hoje em dia no campo, né? Elas estão comandando. E a gente está sempre junto com o pessoal, aprendendo e também trocando informações e aprendendo coisas diferentes. Acho que esse é o espírito, né? De que a gente trabalha na universidade e fora da universidade. Isso é bacana, porque a gente percebe que a troca de informações é um ganha-ganha, né? Não existe, ninguém perde trocando informações, né? Exato, é aquele momento que a gente divide, mas sai multiplicando, né? Dividir para conquistar, todo mundo ganha. Quando a gente divide conhecimento, todo mundo ganha. E tem muita coisa bacana que a gente pode conversar hoje, assim, sobre essa questão de compartilhar e que a gente vai aprendendo compartilhando, e trouxe muitas experiências bacanas. Eu posso falar por mim, né? Assim, nesse tempo que eu estou em Rondônia, estou fazendo esse ano 18 anos de UNIR, né? Então, estou ficando maior de idade, né? E com esse tempo de universidade, assim, eu posso falar que as pessoas de Rondônia me acolheram muito bem, me receberam muito bem. E a única coisa que eu posso fazer é tentar dar o meu melhor para dar para a população de Rondônia um pouco do que eles deram para mim. Então, vamos se apresentar, então. De onde que o senhor veio, qual que é a formação, como é que... Bom, eu sou mineiro, né? Nasci numa cidadezinha em Minas Gerais chamada São Brás do Suaçuí, fica na região do Campo das Vertentes, então é um lugar que tem muita nascente, mas está bem na divisa com o que a gente chama de quadrilátero ferrífero, né? Eu brinco que da casa da minha mãe eu vejo a mineração acontecendo lá. E de fato, assim, isso acontece. Então, eu nasci numa família de origem rural, minha mãe era professora, meu pai é agricultor. E a gente cresceu no campo, né, lidando ali com a questão principalmente da pecuária de leite e um pouco de agricultura familiar tradicional, né? E aí a gente teve a oportunidade já no final, assim, da minha estadia em Minas, de conseguir um pedacinho de terra, porque a gente não tinha terra, e aí a gente conseguiu começar a trabalhar com fruticultura, né? Só que foi bem a época que eu comecei não, né, que eu saí de casa para poder estudar, que também a cidade não dava oportunidade, eu saí de casa para estudar e depois nunca mais voltei. E aí pegou o mundo. Peguei o mundo, né? Fiz o curso técnico agropecuário, fui parar no Tocantins, né? Voltei para Minas, fui fazer agronomia, fiz agronomia em Viçosa. Fazendo agronomia em Viçosa, no final do curso eu comecei a trabalhar. Vim para Rondônia, né, em 2004, começar a trabalhar, prestei algumas consultorias em Rondônia, fiz meu mestrado, fui fazer o doutorado, eu sabia que eu queria voltar para a Amazônia, queria trabalhar na Amazônia, apareceu a oportunidade de voltar para Rondônia, fiz concurso na universidade, entrei e estou aí até hoje. E virou cidadão rolimorense. Virei cidadão rolimorense, com muito gosto, eu gosto. Que bacana, bacana. E na universidade ali, qual que é o seu trabalho, qual que é as matérias, qual que é a parte que você se identifica aqui na universidade? Assim, muitos anos, né? Então, assim, basicamente ao longo da minha vida eu trabalhei com fruticultura na universidade, com a parte de agroecologia e sistemas agroflorestais. Trabalho na parte de estatística, né, que a minha formação em pós-graduação é com a parte de modelagem,
a gente aprender como a natureza funciona e tentar traduzir isso para equações matemáticas para a gente poder usar de forma melhor. Então é mais ou menos esse meu doutorado e assim, hoje eu trabalho basicamente com a questão assim, de como a gente pode usar o espaço causando o menor impacto possível e tendo o melhor aproveitamento, né? Seja do ponto de vista econômico, né? Financeiro, porque a gente precisa, mas também assim, garantindo com que a natureza funcione do jeito que precisa para a gente não passar apertado lá no futuro. Isso é importante, porque a gente não pode só querer fazer igual gafanhoto, né? Acabar com tudo e depois vazar. Hoje não tem como a gente ser nômade, né? Exato. Eu brinco muito que a gente não pode ser minerador agrícola, né? Você não Sim. pode só tirar e depois... Não, a gente precisa equilibrar, né? O que a gente pega da natureza e o que a gente também colabora para ela poder funcionar bem. Então, isso é bacana porque, assim, é uma forma de ver o mundo diferente. A gente começou falando de compartilhar, né? Então, a gente está compartilhando o espaço com outros seres vivos, né? Acho que é bacana quando a gente olha assim para uma perspectiva, por exemplo, que a gente aprende na igreja, né? A gente é mais um ser vivo que está nesse mundo. E aí fala lá assim, né, que Deus colocou a gente para cuidar do mundo. Então eu vejo que eu tenho que cuidar das pessoas e do meio ambiente. Só que também assim, a gente precisa crescer, a gente precisa se tornar uma nação mais rica, né? Então eu tenho sempre muito essa crítica, né? A gente tem que sempre fazer o melhor possível. Não é só fazer o que vai dar dinheiro, mas assim, fazer o que a gente vai... O dinheiro é uma consequência que a gente consegue ter, mas só que a gente consegue fazer muito melhor do que a gente faz. Até uma qualidade de vida melhor, porque o homem do campo, como a gente está entrando nesse assunto, não adianta ele só retirar se ele vai viver naquele local, né? Exato. Então ele tem que manter, né? É mais ou menos isso aí. É bem desse jeito, é bem nessa situação, né? Assim, a gente pensa assim que... Hoje a gente está muito pensando no imediato, né? No dinheiro de hoje. Mas existem coisas que elas ensinam a gente a pensar assim. Eu tenho que pensar no hoje, né? Porque também se eu não comer hoje, se eu não produzir hoje, né? Se eu não tiver as condições hoje, eu não consigo ter o futuro. Mas eu tenho que ter um equilíbrio para ter hoje e ao longo do tempo ir aumentando e não diminuindo. E isso é interessante porque assim, eu aprendi isso com fruticultura, né? Que foi o que me trouxe para Rondônia, né? Trabalhando com frutas. E você não planta nenhuma fruteira esperando colher amanhã, né? Qualquer fruteira que você vai plantar, você tem um tempo de espera, que você tem um tempo de cuidado. E aí a gente veio com essa perspectiva. Não, vamos trazer a fruticultura, que é algo diferente, que é algo que tem um potencial muito grande em Rondônia. E aí isso acabou levando a gente para outros caminhos também. Inclusive aqui, a gente já teve um programa anterior com o José Nilton aqui, citou o professor Manuel, o José Nilton da Laranja Rolim, que foi uma virada de chave ali, uma visita sua, né? A gente acabou fazendo amizade ali com os meninos da Laranja de Rolim, né? Na época eu era ainda professor de fruticultura na universidade. Eu fui por cerca de 15 anos professor de fruticultura. E aí eu sempre tentava trabalhar com os agricultores da região. E como a parte de laranja é uma parte importante dentro do curso de agronomia, né? A gente dá aula também no curso de agronomia. Então... eu achava importante sempre ter uma parceria com eles. E a gente acabou fazendo amizade, né, com ele, com o Lindomar. Na verdade, com todo mundo ali no sítio, né? E foi interessante porque um dia eu cheguei para eles e falei assim, poxa, assim, né, a gente precisa de... aquela questão de olhar de forma mais aberta, né? Eu até fiz uma brincadeira, assim, porque eu aprendi isso no passado, né? Se você quer ter um banquinho, esse banquinho, se ele tiver uma perna só, ele não para de pé. Se ele tiver duas perninhas, ele vai ficar balançando, mas também não para de pé. Se você coloca 4 pernas, ele manca, né? Se uma cadeira de 4 pernas, ela manca. Se ela tiver 3, independente da posição, ele sempre está equilibrado, né? Então, dentro dessa questão que eu aprendi, a gente conversou da banana, né? Da bananicultura, que Rondônia era um grande produtor de banana. Veio a cigatoca negra, né? Nos anos 2000 e dizimou as nossas bananas. E até então a gente não conseguia produzir banana na Amazônia, né? Esse era um problema muito grande. E os colegas da Embrapa de Manaus, eles desenvolveram uma técnica, né, com um agrotóxico para poder fazer o controle da banana. E assim, a gente não teria mais aquela banana de enxerto. A gente poderia voltar a cultivar as bananas que a população gosta de consumir. Aí eu falei com eles, né, fiz o desafio, poxa, planta aí, testa e tal, né? Assim, eu fico mais admirado porque eles levaram a sério, né? Levaram bastante a sério. E pelo jeito deu certo, né? Assim,
Eu posso falar porque eu sou consumidor assíduo, né, das frutas que eles têm e tal. E depois eles introduziram a laranja, fizeram uma brincadeira lá tentando plantar um açaí, né? Que aí já leva um grau de dificuldade um pouco diferente. Mas é assim, né? A gente vai tentando trazer coisas que o pessoal já tem aqui, mas aprimorando, né? Acho que o papel da universidade é esse, é trazer respostas para a sociedade quando a gente tem dificuldade que o profissional do dia a dia, às vezes, ele não consegue porque ele tem. Não é que ele não dá conta, né? Mas é porque ele está na correria. O papel nosso na universidade é justamente isso. É porque a gente tem o tempo, né? Para poder olhar para um problema e tentar ver ele de forma diferente. Até porque, às vezes, o produtor, nessa correria, ele mantém um hiperfoco, né, naquilo que ele está fazendo. E aí, às vezes, um olhar diferente, você fala, peraí, se você fazer isso aqui também vai dar certo. E talvez dividir os ovos em várias cestas, né? Aquela história, né? Exatamente. Não, e eu acho que essa questão que você chamou do hiperfoco é verdade, né? Porque, assim, a pessoa está imersa ali no dia a dia, né? Que não é só a lavoura que tem que cuidar, né? Tem a lavoura, tem a família, tem questões pessoais, né? Então, eu acho que é interessante da gente parar e pensar por esse lado. E aí a gente que está trabalhando com... Né, não falo nem só dos agrônomos, mas dos profissionais de maneira geral. A gente tem que ter esse olhar para coisas diferentes, né? O que está acontecendo no mundo, né? Como as coisas estão acontecendo no mundo. Isso é bacana, isso é bacana demais. E aí, assim, voltando à área da agricultura com a preservação, que é o que o pessoal costuma falar muito, a maneira sustentável, né? É você crescer a sua propriedade sem você ter que expandir a sua propriedade, aumentar a produção dentro da área que você tem, mas preservando, né? Exato. É aí que com essa preservação aí que a gente entra nessa área aí, principalmente como que o produtor deve fazer aí. A gente tem trabalhado assim, numa série de vertentes, assim, sabe? E uma coisa assim, que eu queria chamar a atenção, né, assim, da nossa audiência é pensar assim, será que a gente precisa de mais terra, mais área para poder produzir? Aí eu devolvo para você. A gente precisa de mais área hoje no Brasil para produzir mais? O que você acha? Hoje a gente consegue produzir mais, né, na mesma área que já tem aberta, né? Exatamente. Eu já vejo as técnicas, né? Hoje modernizou muito, né? Então, eu acho que a gente consegue produzir mais na mesma área, né? E eu acho que essa é a questão que a gente tem que produzir, às vezes, mais, e às vezes a gente tem que produzir só melhor. Porque assim, a gente pensa assim, não, mas as pessoas estão... tá faltando alimento no mundo. Tá faltando alimento no mundo. Isso assim, até alguns tipos de alimento no mundo estão faltando, mas não são todos. E eu acho que é aí onde vem a questão que a gente, né, que trabalha com agricultura, né, seja a gente que é profissional de assistência técnica, ou seja, o pessoal que está lá no campo mesmo produzindo, a gente tem que começar a olhar de forma mais crítica, né? O que está faltando, né? Será que... E como que eu posso produzir esse que está faltando? Né? Será que eu vou produzir só o que está mais caro hoje? E como eu posso produzir usando menos recursos naturais? Aí eu começo a fazer uma brincadeira com você, né? Assim, a gente tem sempre uma ideia de aumentar a produção. Às vezes a gente só para ganhar, porque assim, a gente como agrônomo, a gente tem que ensinar o agricultor não é a produzir mais, é ganhar mais dinheiro. Você lembra disso, né? Eu sempre falava isso, né? Ter mais rentabilidade, né? Ter mais rentabilidade. E às vezes ter mais rentabilidade é diminuir a pressão que a gente está usando. Eu brinco muito assim, a gente tem um problema sério de Rondônia que é falta de água. Assim, agora tem 21 anos que eu conheço Rondônia e trabalho em Rondônia, né? Ao total. E desde quando eu cheguei aqui, eu vi que a gente não tinha muita água. Por incrível que pareça, a gente tem rios grandes, mas eles estão muito concentrados, né? Nas propriedades rurais, de maneira geral, o volume de água que a gente tem é pequeno, apesar de chover muito. Então a gente tem que aproveitar a distribuição da chuva. E nessa questão, que a gente vem tentando desenvolver um trabalho que é assim, como aumentar a eficiência do uso da água que a gente faz. Ou como, por exemplo, garantir que a água que chove ela vai infiltrar para nascer na época da seca. Porque esse talvez seja o maior problema hoje de Rondônia. A água que chove, ela está só causando problema. A água, quando ela chove, ela vai molhar ali a plantação, vai molhar a terra, mas a maior parte dela está escorrendo para os rios. Aí quando ela escorre por o rio sobe rápido. Aí causa inundação nas cidades, causa problema. Na zona rural também, né? Porque leva as estradas embora. Ponte, né? Leva ponte, por aí vai. Então, aquela água era para estar infiltrando. E ela só infiltra quando a gente tem um manejo do solo bem feito ou floresta.
Então a gente precisa ter isso, mas nada substitui a floresta. Então a gente precisa ter áreas de floresta. Só para ter uma ideia de comparação assim, uma área de pastagem, ela infiltra menos de 1/3 da água que uma área de floresta infiltra. E o grande problema que a gente tem aqui é que as nossas áreas elas estão predominantemente com pastagem. E o problema é que não são pastagens que estão numa condição boa, né? A maior boa parte delas estão degradadas. Se a gente pega o mapeamento que existe de pastagens para o Brasil de uma maneira geral, a gente tem aqui 2/3 da pastagem apresenta algum tipo de degradação. Então isso vai fazer com que a gente tenha menos água no período da seca. Um escoamento em excesso e pouca infiltração, seria mais ou menos isso. Exatamente, escoamento em excesso. Não está formando a caixa d'água ali dentro do solo. Exatamente, França. É bem isso, porque assim, a água ela vai cair e ela tem que infiltrar. Então a gente tem uma questão que é a capacidade que o solo tem de receber essa água e infiltrar, que quando a gente muda o uso do solo, né, a floresta é a que mais consegue infiltrar. Aí depois vem as áreas com cultivo de árvores, seja aí uma floresta plantada, seja uma fruticultura, ou, por exemplo, um sistema agroflorestal com agricultura ou com pastagem. Aí depois vem a pastagem e a que menos infiltra água são as cidades, né? Mas é claro que aí está tudo cimentado, asfaltado, né? Mas se a gente parar para pensar, a gente precisa pensar nisso. Eu preciso que a água infiltre, porque lá no futuro eu quero plantar meu café. Ela só vai infiltrar se alguns locais, né, elas estiverem adaptadas para poder infiltrar. De maneira geral, topo de morro, umas áreas de encosta, fazer curva de nível. Uma coisa que, sim, já é eu observei há algum tempo atrás algumas áreas que há muitos anos atrás eram brejinhos. Sim. E hoje alguns proprietários fizeram drenos. Estão faltando água. E talvez esse seja assim, um impacto muito grande, né? Porque assim, uma área de breja ela tem mais papéis do que só a nascente de água. Mas isso que você falou é real, né? A gente vê uma série de lugares que tinham água e não está tendo. E a gente pode pegar assim, Rolim já teve problemas sérios de falta de água. Se a gente parar para pensar lá em 2007, né, por aí, Rolim teve até que fazer faltou água em Rolim. E aí depois a gente teve aquele acordo de na verdade antes, né, 2007 teve o acordo do TAC ali do Manicoré, né, que aí a gente teve aquele programa de restauração ali das nascentes. E se a gente parar para pensar, igual o ano passado praticamente teve restrição de água, mas não foi tão sério quanto outros municípios, né? A gente teve 22 e 23, né? E alguns municípios, e 24, a gente teve municípios que não tinha água. E aí é porque tá faltando, a gente não tem nascente protegida, a gente não tem as matas ciliares protegidas, e isso são coisas que a gente precisa. Elas não competem com a área útil para a agricultura. Aí a gente estava conversando, igual eu estava conversando mais cedo. A gente tem um trabalho que a gente está desenvolvendo que a gente conseguiu avaliar se a gente pegasse todas as áreas de nascentes, todas as áreas de mata ciliar, ela daria 3% em média da área de uma microbacia que é do Rio Palmeira, que abastece Espigão do Oeste. Espigão do Oeste foi uma cidade que ficou com falta de água. Era o rio que é utilizado na captação, né? Na captação, município. Exato. Lá zerou, né? Lá cortou. E a gente tem exemplo aqui mais perto, né? A gente também tem Santa Luzia também, que o Bamburro ali, se não tivesse feito uma barragem, o município tinha ficado sem água. Então, acho que e aí é bacana porque a gente fala muito do produtor rural, né? Eu acho que a gente precisa pensar que o agricultor, ele produz pra gente muito mais do que só a comida, né? Se o agricultor não cuidar bem da terra dele, a gente não tem água. Se o agricultor não cuidar bem da terra dele, a gente tem enchente na cidade. Se o agricultor não cuidar bem da terra, o agricultor e a agricultora não cuidar bem da terra dele, a gente vai ter cada vez mais um planeta mais quente. Se o agricultor não cuidar bem da terra dele e da comunidade que ele vive, a gente não vai ter o nosso jeito de viver. Para pensar, o nosso jeito de viver, a nossa cultura é baseada na terra, na agricultura, nos costumes de quem está ali no campo. As principais festas que a gente tem no estado, de que são, França? Eu trocando a posição aqui, hein? Essa que é a ideia. São festas agropecuárias, né? Exatamente. Hoje, semana passada, nós tivemos aí uma das maiores feiras agropecuárias do estado, do Brasil, né? A Rondônia Rural Show.
Então você vê que o setor movimenta muito, né? A agricultura fornece, né? Assim, as pessoas que estão na agricultura, elas trazem para a gente o alimento, a água, um ar de qualidade, um clima mais ameno, uma paisagem. É bonito quando a gente vai para o campo, ver os plantios, ver a área de floresta, ver aquela diversidade, né? Então, assim, olha o tanto de coisa que a agricultura oferece para a gente. E a gente, às vezes, pensa assim, não, é só um produtor. Não, o cara... Ali, aquela família que está no campo, ela está trazendo muita coisa para a gente. É uma engrenagem, né? Se algum dente dessa engrenagem não tá quebrado, você perde o elo ali, né? Perde o elo. E olha como é que é rico, né? Assim, a gente vai começar agora, né? Você falou das festas agropecuárias, as festas juninas. É só uma celebração de tudo que se tem no campo. Não só da comida, não só da água, né? Que às vezes fica muito nessas duas questões. O produtor de água, que inclusive é um programa que não tem em Rondônia, que poderia ter, né? Mas a gente pode pensar em todas essas coisas que a agricultura familiar e patronal traz para a gente e que a gente tem que começar a valorizar, né? Não é só ali o arroz, o feijão, o milho, a soja, a carne. Tem toda uma cultura, né? Da familiar que veio lá de trás, né? O Brasil foi colonizado como uma grande fazenda, né? Exato. O Brasil era uma fazenda do mundo, não deixou de ser uma fazenda do mundo, mas a gente tem que trazer aí essa agricultura familiar e adaptar para os novos tempos para a gente poder manter isso mais para frente, né? Exato. A gente tem que... e acho que aí é onde é uma coisa legal, né? Assim, que a gente vê cada vez mais coisas acontecendo, né? A gente, por exemplo, a gente estava conversando e a gente conversou muito, né, durante a graduação, né, sobre essa questão assim das alternativas que tem para as pessoas que estão no campo, né? Eu brincava muito assim, quanto de terra uma pessoa precisa? Se a gente pensa em fruticultura, né, assim, quanto uma família precisa? Foi até um pouco dessa nossa conversa. A gente tem uma série de frutas, né, regionais e frutas tropicais que a gente poderia produzir em Rondônia, que são de alto valor agregado, né? A gente tem até hoje aí um boom do café, um boom do cacau, né? Mas a gente tem uma série de outras fruteiras, né? E de outros produtos agrícolas que a gente podia trazer para Rondônia, que demanda pouca terra, que gera muito trabalho, gera muita riqueza, né? E tem procura, tem demanda, né? Tem procura e tem demanda. A gente pode pensar assim, de frutas assim, brincando, né? Que é frutas nativas. A gente tem uma questão do açaí, né? Olha, hoje o açaí a demanda por açaí ela é muito maior do que a produção nacional de açaí. A gente pode pensar também de outras fruteiras, né? A gente tem frutas que não são produzidas aqui, mas tem um potencial. A gente pode pensar assim, frutas exóticas, a lixia, o rambutão, o mangostão, né? A gente pode pensar em frutas nativas, né? Como, por exemplo, o abacaxi, que é uma fruta do Brasil. A gente poderia estar produzindo. A gente tem o caju, né? A gente tem a própria castanha da Amazônia, né? Ela tem um potencial gigantesco de produção em Rondônia. E no Brasil como um todo, né? Se tem a possibilidade de produzir, como hoje, né? Rondônia, basicamente, toda a castanha produzida em Rondônia é produzida nas terras indígenas e nas reservas extrativistas. Mas tem potencial de trazer elas para a área da agricultura familiar, nessas áreas que a gente falou de restauração, né? A gente precisa voltar com floresta para ter a água, para ter um clima mais regulado, só que a gente não precisa não produzir. A gente pode produzir muita riqueza nessas áreas, trazendo essas fruteiras. Entrando aí nesse assunto e aproveitando também, o senhor foi escrever um livro também, eu plantei árvores, nasceu rio. Isso. Mais ou menos isso aí que a gente está falando, né? Exato. E esse vem daquela questão da partilha, né? Esse livro a gente produziu junto com o Marcelo Ferronato, que foi da gente observando as experiências de todo mundo que participou do projeto Viveiro Cidadão, independente das etapas, né? Do 1, 2, do 3. A gente entrevistou os agricultores para entender quais foram os aprendizados que a gente teve restaurando as nascentes e as matas ciliares. Isso vem de uma fala de um agricultor que ele chamou a atenção para a gente, que ele falou o seguinte, as minhas nascentes tinham secado. E ele teve um problema muito sério, que além das nascentes secarem, lá em 2013, com a seca que teve, ele praticamente perdeu animais, né? Assim, o gado chegou a ficar muito magro e tal. Ele falou assim, nunca mais eu quero passar problema de água. Então ele começou a restaurar as nascentes, as áreas de mata ciliar. E é impressionante que, por exemplo, nesses últimos anos mais secos,
o rio nasce, ele tem várias nascentes dentro da propriedade e corre um igarapézinho lá dentro. O igarapé não secou. O ano inteiro ele tinha água. E mais do que isso, a filha dele trabalha com produção de maracujá, eles puderam irrigar tranquilamente porque tinha água. Porque participaram do projeto e conseguiram implementar da maneira correta. Da maneira correta. E nem ocupa tanta área. Nem ocupa tanta área. E assim, a gente pode trazer mais coisas. Inclusive, assim, coisas que a gente observa lá. Aí ele fez porque ele queria, né? Ele viu que, por exemplo, o gado passava muito problema. Ele tem um gado leiteiro, e aí as vacas passavam um problema, né? Porque é muito quente, né? Então ele falou, rapaz, eu vou plantar uma linha de árvore aqui para poder fazer uma sombra. Então, assim, e isso é o que a gente chama de sistema agroflorestal, é usar a árvore de forma intencional para ter benefício. Ele fez essa área de sistema agroflorestal, a pastagem é mais verde, o gado fica num ambiente mais fresco e ainda tem outro benefício que é ajudar a infiltrar água no solo. E a produção leiteira com certeza aumentou, porque o gado mais feliz, né? Ele fica mais feliz. Fica mais Ele acaba produzindo mais, né? E aí onde a gente fala assim, de melhorar a eficiência, né? A gente trabalha com agrofloresta para isso. E assim, eu faço o desafio, né? A gente tem sistemas agroflorestais que você planta a árvore no meio da pastagem e aumenta o ganho de peso do animal e a produção de leite. Assim, a gente já conheceu desses sistemas na Colômbia e tem sido trago para algumas áreas do Brasil, né, que são sistemas silvopastoris, né, que a gente faz com que o gado possa comer o que ele quer. É uma brincadeira assim, que eu gosto de olhar para o mundo e ver o que ele está me ensinando e não só isso, né, e conviver com gente que está fazendo isso também. Se você olhar, e aí chama a atenção para os nossos colegas que estão nos assistindo e nos ouvindo, se você olha para uma área que tem uma árvore no meio da pastagem, tipo uma mangueira, não parece que ela foi cortada assim na tesoura? Fica redondinho, né? Ela fica certinha assim, né, o nível. Porque o gado está comendo ali. Ele prefere comer a folha da manga do que comer o capim. E tem uma série de outras árvores que às vezes elas nem nascem no pasto porque o gado prefere. Então, se a gente plantar essas árvores de propósito na pastagem e deixar elas crescerem um pouco, tipo uma gliricídio, uma euleocena, que são árvores que elas vão produzir muita proteína, o gado vai engordar mais rápido. Pode substituir parte do proteinado. Aí o que eu falei de eficiência. Você introduz uma árvore que diminui o seu gasto com mineral. E fica bom pro produtor, né? Não fica bom pro produtor? Além dele economizar, ainda consegue aumentar a produção, porque vai ter mais carne. Vai ter mais carne, vai ter mais leite. Então, a gente tem experiências hoje que mostram que, de acordo com como a gente organiza as árvores dentro da propriedade, Franz, por exemplo, a gente teve lugares que aumentou 3 vezes a produção de leite sem trocar os animais. Eles só comendo melhor. O manejo, né? Só por causa do manejo. E plantando árvore, aí você tem todos os benefícios que a árvore traz pra gente, né? Que é ser, quando tem árvore, filtra mais água no solo, é mais fresco, uma série de coisas. A gente cicla os nutrientes, né? Porque às vezes a gente tem hoje agricultores adubando as pastagens, por exemplo. Se você não faz um bom manejo da pastagem, o que acontece? Ou você perde porque ele infiltra e vai lá pro fundo do solo, ou vai pro rio, né? Sim. Se você tem, então, árvores ali, elas aproveitam melhor o adubo do que o capim em si. Então, é essa questão de combinar o que é mais eficiente. E hoje tem essa necessidade, que a gente estava até falando aqui, uma economia financeira e uma melhora de rentabilidade com a implantação do sistema desse. Né? E até aproveitando aqui, uma vez eu conversando com um colega aí, ele plantou árvores na linha de cerca, virou uma poupança para ele, que com 10 anos ele foi lá e tirou quase R$1 milhão com a árvore na linha de cerca, porque praticamente aquilo ali não é ocupado, geralmente é onde o gado anda mesmo. Exato. Então, e isso é bem interessante você trazer essa experiência, porque assim, a gente, hoje assim, eu quando eu falo assim, eu gosto muito de Rondônia, assim, e gosto mesmo, assim, eu optei em morar em Rondônia, e a gente vê muita coisa acontecendo. E às vezes o pessoal, mas tem que ser uma árvore nativa, tal. Não, bom se for, mas se não for também, a gente tem eucalipto hoje, né? Então assim, a gente olha o tanto de uso que tem. E aí você fala essa questão, assim, não foi tanto assim dinheiro, né? Mas, por exemplo, a minha família, quando a gente conseguiu terra, ter uma chacrazinha, a primeira coisa que o pai falou assim, não, a gente tem que plantar
uma área de eucalipto aqui para fazer uma poupança para a gente. E assim, o primeiro carro que a gente teve foi uma combinação de ter a produção de maracujá e colher os eucaliptos. Que deu aquela mão, é um dinheiro que você não está esperando, né? Exatamente, que deu um dinheiro a mais, né, do que a gente tinha, do que a gente precisava. E a gente conseguiu ali, foi comprar o nosso primeiro carro. Então, assim, isso é bem interessante da gente pensar, né? Você coloca ali um eucalipto, ele está crescendo, né? Ele está protegendo a pastagem, está diminuindo o vento. Fazendo sombra pro gado. Fazendo sombra pro gado. E daqui a um tempo você vai lá, você pode cortar ele para lenha, você pode fazer um escoramento de uma construção, tem um monte de uso que pode ter, né? Não, e é bacana que tudo que o produtor faz, além de melhorar a qualidade de vida dele, melhora a qualidade da fazenda, da propriedade, do sítio, da pequena propriedade, né? Esses manejos agroflorestais, né? A gente vê que isso só tem a melhorar e a trazer rentabilidade para a propriedade. Sim, sim. Seja no sentido de ter mais colheita, né? Mais produtos diferentes para vender, ou simplesmente gastar menos. Então qualidade de vida. Qualidade de vida. É porque também é bonito, né? Quando, assim, muitas pessoas acham, né? Ser bonito é uma questão muito individual, mas vamos colocar assim, né? Quando você vai numa propriedade e você tem uma sombra, você tem uma árvore ali frondosa, é bonito de ver, né? E é interessante, assim, eu vou colocar de novo, né? Assim, às vezes é triste, né? Quando você chega numa propriedade assim, não tem um pé de laranja para você poder parar a moto, né? Para não fazer sombra, né? Para não fazer sombra. Um exemplo que a gente dá se você chega numa propriedade. Tem a área da casa, que geralmente o dono lá te chama para ir para a área, ou um pé de manga. Você vai mais do pé de manga. Exatamente. O dono da casa que vem te atender ali fora, porque ele sabe que ele é mais fresquinho, né? A temperatura é melhor, inclusive. Exato. Então, assim, é bacana a gente conseguir conciliar a agricultura com o sistema florestal. E aí, essas informações que o professor traz é de extrema relevância para a gente levar para o produtor. Isso. Aí, aproveitando nesse aspecto, a gente podia pensar assim, França, por exemplo, assim, a gente está num momento agora, né, que a gente pensa em termos de regularização ambiental, né? A gente passou pelo CAR, né, que era o Cadastro Ambiental Rural, e agora a gente tem a nova etapa, que é a etapa seguinte, que são os pradas para as pessoas que têm áreas a restaurar, né? A área a restaurar era aquela área que deveria ser mata, né, floresta, e hoje não é. E aí tem gente que vira e fala assim, não, mas é uma área que eu vou perder, né? É uma área improdutiva. Não é, né? Não é uma área improdutiva. É muito o jeito que a gente olha para ela. A gente pode pensar assim, o quanto você quer trabalhar nessa área para ganhar dinheiro? Não quero trabalhar muito nessa área para ganhar dinheiro. Então planta uma florestinha mista ali, colocam uns pés de teca ali dentro, uns eucaliptos ali dentro, porque pode ter até 50% de árvores que não são nativas, e deixa a natureza fazer o trabalho dela. Daqui 5 anos, você pode começar a tirar umas varinhas de eucalipto, ou se quiser demorar mais tempo, né, e ter um valor agregado maior, aí depois dos 10 anos você já tem alguma coisa para colher. Se for pensar em teca, olha hoje como a teca está valorizada, né? Dentro de uma área dessas, 15 anos você pode colher. Mas estou falando assim, você vai plantar e vai... E deixar lá. E deixar quieto. Se falar assim, não, eu quero ter um trabalhinho, planta cupuaçu. Né? O cupuaçu você pode ter ali dentro da área, uma planta nativa. Isso numa área mais seca, né? Você planta o cupuaçu e você pode colher, né? Então, hoje tem uma demanda grande pela polpa do cupuaçu. E o cupuaçu fica lá 30, 40 anos, né? Exato. Vai embora, né? Aí você pode ir lá fazer uma poda de vez em quando no pé de cupuaçu, nas árvores que tem ao redor para poder pegar um sol no cupuaçu e produzir. Não, mas eu quero um pouquinho mais de trabalho. Às vezes tem um piá, né, que está crescendo e que precisa ganhar dinheiro. Pô, pega essa área e planta com cacau. Não pode ser cacau puro, né? Tem que ser um cacau sombreado. Mas ele vai ser bem produtivo, pode atingir uma amêndoa de alta qualidade. A gente viu ali o pessoal ali na Rondônia Rural Show, né? Rondônia está se destacando em relação à qualidade das amêndoas de cacau. Olha o preço que está o quilo da amêndoa de cacau. Fala assim, é uma área improdutiva? Não, é uma área que você pode produzir cacau. E aí tem outras possibilidades. Você pode produzir um cacau orgânico, dobra o valor do preço da amêndoa. E aí a rentabilidade fica enorme. Fica enorme. Então, assim, essas são as questões que a gente traz. Às vezes você olha assim e fala assim, não, eu vou perder essa área. Não, você não vai perder. Né? Às vezes está ganhando até mais do que o jeito que ela está ali. Do jeito que ela está ali, exatamente. Aí fala assim, não, mas se eu for aqui fazer
Uma mata, imagina que eu não tenho, né, tem propriedades hoje que não vão ter reserva legal. E aí ele fala assim, não, mas eu tenho que proteger minha nascente aqui, a mata ciliar eu vou perder. Não, não vai perder, porque assim, isso a gente chama atenção. Por exemplo, eu tenho uma pastagem e aí eu vou ter que substituir a pastagem pela floresta da mata ciliar, a mata ciliar. Aquela tirinha de mata ciliar, ela deixa o ambiente mais fresco. E aí já tem estudos mostrando que se o gado não tiver área de sombra para ele deitar, tal, para ele interagir, né? Porque o bicho tem muito disso, né? O bovino tem muito disso, de interagir. Se ele não tiver essa área, ele tem menos ganho de peso. Então, às vezes, você está ali fazendo um manejo top, um pasto bonito, está adubando, está botando melhor mineral e você não está com bom ganho de peso. Pode ser simplesmente porque o seu animal não tem uma arinha de sombra para poder deitar. Olha só, é informação importante, talvez o produtor nem sabe disso, né? Exato. Então, assim, tá vendo assim, é nesse aspecto que a gente fala muito, assim, de tentar levar para todo mundo que está no campo essas informações, né? E tentar, assim, né, cada vez mais trabalhar, porque a gente não tem conflito entre conservar e produzir. Na verdade, são coisas que atuam em conjunto. Por exemplo, quem tem café, né? Hoje o café está com preço bom, né? O café nosso, ele precisa de polinizador, ele precisa de abelhas. Você tem duas possibilidades de ter abelha. Ou você vai lá e cultiva as abelhas, né? Ou contrata alguém para colocar as abelhas lá, ou chama um colega para colocar as abelhas lá, ou você tem que ter uma área que tem um fragmento florestal para poder ter abelha lá e elas vão lá fazer o serviço para você. E senão não vai, não vinga. Senão não vinga. Aí fala assim, não, mas eu não tenho abelha nenhuma e eu tô produzindo café. Será mesmo? Eu duvido. De algum lugar ela tá vindo. Você pode não estar vendo, mas que ela tá indo, ela tá. Porque senão não produziria, né? Nosso café, ele precisa... ele tem que ser polinizado, né? Então, e quem faz isso são as abelhas. Então, assim, as áreas de floresta, elas produzem uma série de benefícios pra gente que muitas vezes passam de forma invisível. E é importante... o produtor tá atento a isso aí, além da parte de regularização ambiental mesmo, de qualidade de vida dele, de melhora da qualidade da propriedade, né? Quando você restaura aí uma área de mata ciliar, você está garantindo a sua água para o futuro, né? Exato. Você está garantindo ali a água em qualidade e em abundância, talvez melhorar, inclusive, a qualidade da água naquela região. E foi interessante você comentar sobre isso, né? A qualidade da água, né? Quando a gente fala de mata ciliar, o principal papel dela é garantir a qualidade de água. Eu não sei se você já chamou o professor Elvino para conversar aqui. Aqui ainda não. E o Elvino, ele tem um trabalho bem interessante que ele avaliou a qualidade da água que o animal consome e o quanto aproveita do sal mineral. Água, quando a gente fala que a água de baixa qualidade para um bovino é principalmente a água que tem terra dissolvida nela, né? Que tem a argila desceu ali, teve erosão e desceu para lá. E aí a gente estuda, né, que, por exemplo, o fosfato, que é um dos principais nutrientes do sal mineral que está sendo fornecido para o gado, ele interage com a terra que está solubilizada na água. Ele pode diminuir em até 75%, em média, o sal que você colocou. Então você está colocando sal, o gado vai lá, lambe o sal, aí ele vai beber água. Na hora que ele bebe água, se a água não for de qualidade, você perdeu todo o sal que você colocou. Foi embora. O sal foi embora. Foi embora. Então uma qualidade de água melhor a absorção dos nutrientes. Isso. E a forma mais barata da gente ter água de qualidade é tendo mata ciliar. É uma filtradora natural, né? Filtradora natural. Bacana demais. E aí nós já estamos aqui com 38 minutos de programa. Coisa boa, né? Passa rápido que a gente nem vê. E aí, professor, mais alguma coisa que o senhor queira acrescentar aqui pra gente... Já estamos quase chegando nas partes final do nosso podcast aqui. Bom, eu ia falar para que todo mundo que gosta da conversa curtir, né? Seguir o podcast, né? Acompanhar todos os dias e dizer assim que a Universidade Federal de Rondônia está sempre de portas abertas. A gente tem muitos cursos de graduação, todos eles são gratuitos, né? Acho que isso é uma questão importante da gente falar. Estudar na Universidade Federal é gratuito, né? Então todo mundo pode ir lá e estudar. A gente tem um processo seletivo que acontece todo ano. Então a gente tem um processo seletivo que é com notas do Enem ou com as notas do ensino médio. A gente tem, para quem já é formado, fala, não, eu queria fazer uma segunda graduação. Tem como, tem um processo seletivo
para quem faz a segunda graduação e falar dos cursos aqui de Rolim de Moura, né? Acho que é fazer propaganda da casa, Pode, né? fica à vontade. A gente tem o curso de engenharia florestal, que é onde eu trabalho, né? Onde eu tô lotado, mas a gente dá aula nos outros cursos também. Então, a gente tem engenharia florestal, agronomia, né? Que é engenharia agronômica. A gente tem medicina veterinária, a gente tem educação do campo, a gente tem pedagogia e história. Isso da graduação. E a gente tem, da pós-graduação, um mestrado em ciências ambientais, um mestrado em agroecossistemas tropicais, a gente tem um mestrado em ensino de ciências e no mestrado em ensino de ciências e o doutorado também em ensino de ciências. Então, Rolim de Moura é uma cidade que está bem provida. Tá né? bem provida. A gente tem muitos cursos de graduação e de pós-graduação gratuitos. E fora isso, a Unir tem mais outros 50 cursos de graduação espalhados por todo o estado. Bacana. Já aproveita para deixar aí os seus contatos aí, às vezes alguém quer ter mais informações, inclusive desses projetos que o professor está desenvolvendo. Fique à vontade. Eu peço então para quem quiser entrar em contato, né, é só visitar a página da Unir de Rolim de Moura, rolimdemoura.unir.br, e aí lá vai ter os contatos de todos os cursos e também dos professores e os dos departamentos. Acho que é o mais fácil da gente acompanhar. Para mim, é muito importante essa vinda do professor. Foi muito bom na época que eu estudei, aprendi demais, então por isso que a gente acaba convidando. O França só traz o professor da Unir, vou trazer todos, mas vamos intercalar entre os produtores, entre o pessoal aí que trabalha no agro, porque eu acho importante. A gente que viveu esse momento dentro da faculdade, da universidade, aprendeu e trazer para você, que às vezes está aí do outro lado e não tem esse contato direto e todos esses projetos que a universidade desenvolve, né, professor? Então, por isso que a gente traz e é muito importante, eu fico extremamente agradecido. Mais uma vez, muito obrigado. Valeu, França, muito obrigado. Obrigado pela sua audiência, né? Dedicar esse tempo para ouvir a gente e dizer que a gente está sempre à disposição. Valeu. Muito obrigado a você também que está aí comigo no nosso Ruralcast Show. Siga aqui nas nossas redes sociais, siga aqui o nosso Ruralcast Show no YouTube, também nos cortes aqui do Instagram. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Valeu!